Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, jovens, adolescentes e todos vocês que seguem o canal da nossa igreja, a Igreja de Jesus, igreja abençoada. Eu quero louvar a Deus por mais um sábado e eu quero começar a palavra de hoje fazendo uma oração breve, uma palavra simples, mas com muito poder, objetiva, que eu tenho certeza que vai falar no meu, como já falou no meu coração, e eu quero tentar ser boca de Deus nessa noite para poder transmitir para você aquilo que o próprio Deus falou comigo. Pai, nós entramos na sua presença nessa noite, Pai, te pedindo a Deus que o Senhor Deus venha com o teu poder, tua graça, a tua infinita misericórdia, Deus. Que o Senhor Deus possa se revelar a nós, que nós possamos, ó Deus, nos despir do velho homem, se desfazer de toda e qualquer coisa, Deus, que o nosso pensamento agora, Deus, esteja cativo ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que nós possamos se esvaziar de nós mesmos, ó Pai, e seguir o percurso da Tua vontade, como é nos céus, seja na terra e seja na nossa vida. Pai, nós queremos entregar esse momento da Tua palavra, que os nossos ouvidos abram e possamos ouvir a Tua voz, doce e suave voz, que os nossos olhos se abram, que o nosso coração se abra para receber a Tua palavra, não a minha, mas a Tua palavra, Deus, que está escrito na Bíblia. A Tua palavra é viva, é vida e é eficaz. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos e te entregamos este momento, Pai. Que o Senhor Deus possa falar conosco, que nesse momento nós possamos nos desligar de tudo que nos atrapalha, que tudo que nos deixa distante de Ti, Pai. Que nós possamos nos conectar com o Senhor nesta noite, Pai. Que as nossas vidas possam mudar a partir do momento que nós finalizarmos dessa palavra, esse momento, Deus. Que possamos ser nova criatura, em nome de Jesus. Que nossas ações mudem, que nosso jeito mude, nossa vida mude. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor Deus vai fazer infinitamente mais do que agimos ou do que pensamos. Amém e amém. Irmãos, eu quero louvar a Deus porque é mais um culto, mais um sábado no lar. Eu tenho certeza que você deve estar sendo abençoado sim todas as quartas, sábado e domingo, na qual nós estamos colocando aqui no nosso canal a mensagem de Deus. Desde já gostaria que você curtisse essa página, compartilhasse esse vídeo para muitas pessoas, porque eu costumo dizer que quando nós gravamos um vídeo, mesmo que nós vamos dormir ou fazer qualquer outra coisa, um vídeo gravado, ele vai chegar em lugares aonde eu e você talvez não podemos chegar fisicamente falando. Talvez financeiramente nós não temos como ir em tal lugar, algum país ou alguma situação, mas a mensagem de Deus, meu amigo, ela voa pelas redes da internet. E nós devemos usar essa ferramenta tremenda que é a internet para propagar o reino de Deus. Então eu conto com a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero convidar você a abrir no livro de Marcos. Livro de Marcos. Um livro bem conhecido, capítulo de número 10. Um texto muito conhecido. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Essa história talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez você já pregou essa mensagem, como eu já também li e comentei sobre ela. Mas a forma que ela veio para mim, irmãos, é uma forma totalmente revelada, uma forma diferenciada, que Deus tratou no meu coração. Estávamos fazendo um culto aqui em casa, como nós sempre fazemos, e essa palavra veio
totalmente revelada quando eu e minha esposa estavam lendo ela. E quando nós estávamos observando as Escrituras, Deus maravilhoso trouxe à luz algo sobrenatural, e eu gostaria de compartilhar com vocês, amém? Aqui está o meu esboço, talvez você não esteja vendo, mas eu tenho minha colinha aqui porque foram horas de anotações para filtrar e receber de Deus e tentar passar o máximo possível daquilo que Deus falou comigo e não de mim mesmo, amém? Então, Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão seguia, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, ele estava pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Em outras versões diz: Jesus, filho de Davi, tente misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, que ele ficasse quieto. Mas aí que ele gritava mais e mais: Filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. E eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o outro lado. Ele levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu Bartimeu. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Eu vou repetir esse último versículo. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e começou a seguir Jesus por todo o seu caminho. Esse capítulo de número 10 de Marcos também está em Lucas e também está em outro evangelho de Mateus. Em Lucas capítulo 18, no versículo 35 até o 43, ele vai falar do cego de Jericó. Ele vai falar da cura ao se aproximar-se de Jericó. E em Marcos fala que ele foi curado, o mesmo cego, a mesma história, em 3 capítulos da Bíblia. No Novo Testamento relata a passagem de Jesus. Quando Jesus estava passando pelaquela cidade de Jericó, diz a Bíblia que ele estava com os seus discípulos e uma grande multidão seguia Jesus. Porque, amados, quando Jesus ele começava a andar e fazer os seus milagres, ele atraía pessoas. E toda vez que Jesus andava, atraía pessoas que eram seus discípulos, que o amavam, que o seguiam, que deixou tudo para trás para segui-lo. Mas também andavam as pessoas atrás deles que queriam algo de Jesus, queria mudança, queria transformação, queria ser curado, queria ser liberto de alguma coisa. Mas também tinha as pessoas que era só para bisbilhotar, só queria ver, era a multidão, que só queria ver o que todo mundo falava, e muitos criticavam, e muitos estavam ali para ver algo de errado em Jesus, para poder achar algo de errado nele e levar para os sacerdotes. Eles estavam procurando algo de errado. A multidão, muitas das vezes, não tem só pessoas boas, mas também pessoas ruins. Esse já é o primeiro detalhe. O que Deus comentou comigo no meu coração, Ele compartilhou comigo nessa palavra, é que
Porque quem foi o cego Bartimeu? A Bíblia não relata, não fala da história dele, de onde ele veio, de quem ele era. Só diz que ele era filho de Timeu, ou seja, ele tinha uma paternidade terrena, ele tinha um pai aqui na terra. E a Bíblia também fala, não fala de onde ele era, só diz que ele estava naquele caminho, em Jericó. Nós sabemos que naquela cidade havia um grande número de comércio, havia um grande número de pessoas que estavam ali vendendo, comprando as coisas. Então eu fico imaginando que um mendigo, aonde ele estaria, a não ser um lugar onde teria fluxo de pessoas, aonde teria movimento de pessoas para ajudá-lo ali com suas esmolas. Você pode perceber na cidade onde você mora, aonde você vai encontrar talvez um comércio passando, sempre vai ter uma pessoa sentada, estendendo suas mãos, pedindo dinheiro, pedindo ajuda, pedindo esmolas. E não era diferente naqueles dias. Não era diferente naqueles dias. Então a Bíblia não fala de muita coisa. Diz que ele era Bartimeu e ele era filho de Timeu. Por isso ele se chamava Bartimeu. A Bíblia também diz e mostra que ele gostaria de voltar a enxergar, mas também não mostra se ele já enxergava, mas se fala que ele gostaria de voltar a enxergar, é que provavelmente, muitas histórias e muitos estudos teológicos dizem que provavelmente ele enxergaria. Ele já enxergara, mas perdeu a visão por algum motivo. Diz muitos estudos, que eu não quero entrar nesse detalhe teológico, mas eu quero me aprofundar no milagre que aconteceu e na transformação que aconteceu na vida deste homem, da onde ele estava quase sempre, porque ele não ficava num lugar somente, ele ia para vários lugares. Talvez você vê um mendigo num lugar, depois você vê ele a mesma pessoa em outro lugar. Eles ficam andarilho, eles ficam andando de vários lugares. E não era diferente desse homem também. Eu quero te falar uma coisa. Ele era visto pela sociedade, ele era conhecido pela sociedade, mas ele era conhecido por um lado trágico. Ele era conhecido pelo mendigo, o pobre, o sem ninguém, o sem terra. Um cara totalmente improvável, um cara totalmente jogado ali pela sociedade. Ele não era ninguém, não tinha valor, ele só era conhecido como um mendigo, pedindo as suas esmolas. E ainda mais cego, complicado, né? Vai imaginando na tua cabeça essa história, vai colocando essa história na sua mente, vai tentando trazer a realidade naquilo que nós estamos lendo e ouvindo da mensagem. O cenário era assim, tudo acontecendo quando o Senhor Jesus, ele e os seus discípulos atravessavam o Jordão, chegando em Jericó, amém? E eles encontram ali o cego. Mas o detalhe é que o cego, Bartimeu, só ouviu o alvoroço. Porque quando Jesus chegava na cidade ou aonde ele está, irmão, muita gente começa a gritar querendo coisas. Jesus, ele estava indo em direção a um destino, ele tinha um destino para chegar. Mas ele passou, era forçoso passar por ali para chegar no teu destino. E quando ele passava, a multidão gritava, todo mundo gritava por Jesus em teu nome. E a Bíblia diz que o cego, ele falou: o que está acontecendo? Alguém pode me dizer o que está acontecendo? O que é essa barulheira toda? E olha o que a Bíblia diz aqui, eu vou pegar novamente. Quando ouviu, no versículo 47, quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando. Ele estava sentado no meio do caminho. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar muito forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Irmãos, você quer saber? A pessoa, quando chega no teu limite, quando a pessoa está no seu limite, no fundo do poço, ela não tem mais nada a gritar a não ser. Ela não gritou um grito normal, não foi algo normal. A gente fala normalmente, lendo, e o cego gritou, mas ele gritou, ele de verdade
verdade ele expressou aquilo que estava dentro do coração dele, e não era horas nem dias, era anos de sofrimento. Porque antes de relatar isso, vamos voltar um pouco como ele era visto na sociedade. Como eu disse, um mendigo, um que não tinha casa, um sem teto, ninguém dava bola para ele. Ele era considerado pela sociedade uma pessoa que não teria perspectiva de vida, e ainda mais cego naquela época, irmãos. Quem daria um trabalho, quem daria de sustento, quem sustentaria aquele homem, a não ser se humilhar e pedir esmolas na rua? O que ele tinha de mais essencial na tua vida e o de mais valioso também era o lado de mostrar a tua fraqueza e a tua pobreza e até mesmo a tua ira, porque ele ficava entristecido, que era a tua roupa. Olha, às vezes a gente julga as pessoas pelas vestimentas dela, e naquela época também não era contrário disso. Eu vou citar um exemplo. Hoje a gente vê uma pessoa com a sua certa vestimenta, a gente já sabe discernir mais ou menos o que aquela pessoa faz na vida. Vou citar um outro exemplo. Às vezes a pessoa é uma pessoa da área da saúde. Como ela vai se vestir indo ao trabalho? De branco, ok? Um jaleco talvez. E aí ela toda de branco, com calça branca, jaleco branco, sapato às vezes branco. O que ela seria quando nós nem precisamos perguntar, mas automaticamente o que a nossa mente vai discernir é que, porventura, aquela pessoa pode ser um dentista, um médico, um auxiliar de enfermagem, amém? Porque ela está toda de branco, indo ali trabalhar, sempre pegando mesmo os destinos. É óbvio que ao olhar nós julgaremos, no bom sentido, o que aquela pessoa faz. Outro exemplo, talvez uma pessoa toda com um paletó, todo engravatado, com a tua pasta executiva em mãos, automaticamente o cabelo com topete bem, colocado, um sapato todo brilhante, sai de um carro bem bacana, indo em direção ao fórum. O que seria aquela pessoa? Talvez pela tua vestimenta, pelo teu porte, ela poderia ser um advogado, um juiz, uma pessoa do direito, uma pessoa ali da alta da sociedade. Amém? Então às vezes não, na verdade as vestimentas até hoje mostram muitas das vezes quem nós somos. Uau, isso dá até mesmo outra palavra com as nossas vestimentas, não é mesmo? Quem nós somos. E como ele era visto, Bartimeu, hoje você vê nas ruas também, Bartimeu nada mais tinha do que uma roupa rasgada, uma roupa remendada, uma roupa aos trapos, talvez de chinelo, talvez descalço, roupa tudo surrada, uma capa. Naquela época eles usavam muitas capas, e ele usava a sua capa como vestimenta, mas também ele usava a sua capa para se deitar, se acomodar, para cobrir do frio, para cobrir ali, para pedir as suas esmolas. Ele estendia talvez com uma toalha, alguma coisa, para ele poder pedir para as pessoas ir jogando o dinheiro para depois ele recolher. E também ele se escondia da tua própria vergonha. Imagine, ele se escondia atrás da sua capa porque era muito envergonhoso e de fato, quantas pessoas passavam diante dele todos os dias. Mas chegou um certo dia, irmãos e irmãs, que algo na vida deste homem estava marcado na agenda de Jesus, na agenda de Deus, de Jesus passar pela cidade. Jesus não tinha nenhum porquê passar por lá. Ele era a única vez, a única chance deste homem estar no dia certo, no lugar certo, na hora certa. Ele não desistiu de estar lá, amém? Ele estava lá, pedindo novamente, fazendo o seu dia. E a Bíblia diz que ao passar por Jericó, Jesus com seus discípulos e uma grande multidão, o alvoroço, e ele escuta que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Algo dentro do coração daquele homem, Bartimeu, borbulhava. Amados, eu fiz uma pesquisa um pouco profunda, e
Bartimeu provavelmente já vinha de uma linhagem de pessoas que já tinham ouvido falar do Messias. Então ele viu que aquele momento era oportuno para se abrir o teu coração, para rasgar as suas vestes e clamar o Messias, o Redentor, filho de Davi. Olha que interessante, a Bíblia diz que ele fala a linhagem sacerdotal, da linhagem da onde ele veio, dos parentescos, da linha genealógica de Jesus. E ele fala, Jesus, filho de Davi. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, quer comover o coração de Deus, quer chegar na presença de Deus, não é só falar da boca para fora, é saber da onde ele veio e o que ele é e quem ele é, em toda a sua essência. E ele, por ter noção que um dia chegaria o Messias, todavia, talvez, penso eu, tá, irmãos? Penso eu que ele já esperava aquele momento, ele esperava alguma coisa, e todos os dias ele ia lá, e ao passar, e ao alvoroço, e a gritaria, ele estava no lugar certo, e ele não perdeu a oportunidade. Quando ele ouviu, ele começou a gritar, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E agora eu entro naquela parte que eu falei, irmãos, quer chegar na parte mais humilhante, é você pedir misericórdia, é você clamar, é você chorar, é você se despir de tudo, porque você não tem outra saída. A misericórdia, acredito eu também, e nos estudos no dicionário quer dizer que você está no seu limite, você não tem mais o que pedir. Tem misericórdia de mim, por favor, em nome de Jesus. Foi o que ele fez, mas a multidão, no versículo 36, no versículo 38, ele começou a gritar. Aqui, irmão, foi onde aquele que era desprezado, aquele que era esquecido pela sociedade, começou a se destacar, ele começou a clamar. Aquele que não tinha voz ativa começou a ser ouvido. Por quê? Porque quando Jesus passou, ele começou a gritar, Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Isso incomodou a multidão. E aqueles que nunca ouviram aquele homem talvez falar, nem deram moral para ele, começou a se destacar no meio da multidão, porque ele começou a chamar a atenção. E quando, irmãos, você e eu começamos a chamar a atenção, espiritualmente falando, o inferno se incomoda. Ele se incomoda de ver que nós não aceitamos viver mais na sujeira, na imundícia, na escuridão. Quando nós entendemos que Jesus, o Messias, está passando pela nossa vida, irmãos, eu e você vamos clamar e gritar, Jesus, tem misericórdia de mim, tira-me dessa vida horrenda, uma vida medíocre, me tira dessa, Jesus. E aí a multidão se levanta. Naquela época era a multidão mesmo, pessoas. Mas espiritualmente falando, irmãos, quantas vezes o inferno se levanta querendo calar a minha e a tua voz? E a Bíblia é enfática, diz que eles falaram para ele ficar quieto. No versículo 48, muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a sua boca. Fique quieto, Gil, senta aí, para de atrapalhar. Quem é você? E aí, irmãos, tem algo que não intimidou ele. Quando ele entendeu que ali era o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar, curar, libertar, ele não mediu esforços em tirar todo o teu fôlego e gritar mais alto ainda, porque a Bíblia diz que ele grita mais alto ainda no versículo 48. Ele não se intimidou pelas vozes contrárias, falando para ele, ei, fica quieto, da onde você vem, fica quieto, a roupa que você veste, você não é ninguém, fica quieto. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, quantas vezes o mundo está gritando para você ficar quieto, mas aí eu vou te falar algo, grite cada vez mais alto, solte toda a tua voz, porque Deus está te ouvindo.
Ele está só esperando a tua posição. Talvez eu e você tenhamos abaixado as vozes quando a multidão grita. Mas eu vou te falar algo: grite mais alto, não se detenha, não fique com medo, vá para frente, enfrente a multidão. Ele enfrentou a multidão gritando cada vez mais alto. Olha que forte. Vale ressaltar, ele era cego, ele era mendigo, ele era desprezado por todos e ninguém dava bola para ele. Mas aquele homem não tinha valor nenhum, então ele, diante a multidão, ele falou: já que eu não tenho mais jeito para eles, para aquele que eu estou gritando tem. E eu vou gritar mais alto. Ele sabia que era a única oportunidade, a oportunidade ímpar para ele se aproximar de Jesus. A vida desse homem mudaria naquele dia. Olha se ele se deixa ficar quieto. No versículo 39, ele não se intimida. Como eu disse, ele vai e grita cada vez mais alto. A multidão não parou. Mas eu vou te falar uma coisa. No versículo 40, a voz eloquente daquele desespero daquele homem tocou o coração de Jesus, porque ele sabia espiritualmente falando quem era que estava passando. Ele poderia ser cego fisicamente, mas ele não era cego espiritualmente. Ele estava com os teus ouvidos espirituais abertos, e quando falaram é Jesus passando, ele não hesitou em gritar, clamar, pedir misericórdia. Irmãos, no versículo 40 diz que Jesus manda chamar aquele homem. Você está entendendo? Jesus mandou chamar aquele homem. Quando persistimos no clamor e a misericórdia do Senhor, Ele nos ouve, Ele para tudo e nos ouve. No Salmos 91:11, vamos abrir aqui no Salmos 91:11. Olha que tremendo que diz, irmãos. Oh, glória a Deus. Salmos 91:11. No versículo 11 ao 13 diz: com os pés você esmagará leões e cobras. Leões e cobras ferozes e venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Irmãos, o cego de Jericó passou a esmagar e enfrentar serpentes e leões. Naquele momento, ele não desistiu de clamar a Deus. Naquele momento, as suas serpentes, os seus leões estavam rugindo com ele ali, gritando, querendo que ele parasse, querendo que ele ficasse quieto. Mas ele enfrentou, como diz o salmista, ele enfrentou, ele reconheceu que ele era Deus e poderia salvá-lo, tinha poder para salvar. Então Jesus nos ouve sempre que clamamos pela sua ajuda, pela sua misericórdia. Glória a Deus. Então Jesus, quando nos ouve, Ele manda nos chamar. Jesus, quando ouve a minha oração e a sua, Ele manda nos chamar. E mais, pelo nome. Aqui Jesus fala para a multidão: vá chamar aquele homem. Olha que engraçado, irmãos. No versículo de número 49, então Jesus parou e disse: chamem aquele cego. Chamem aquele cego. E eles chamaram e lhe disseram, os mesmos que gritavam para eles ficar quietos. Bartimeu, em uma postura, ele pega e joga a tua capa. Eu vou te falar uma coisa que eu anotei aqui, irmãos. Em aramaico, Bartimeu se divide em Bar Teimai, alguma
alguma coisa do tipo. Em aramaico, eu vou escrever aqui para vocês verem. Quer dizer filho da pobreza, impuro. Ele cresceu ouvindo a história sobre um homem, como eu disse, que poderia mudar a sua história. E olha que interessante. Ele pega a sua capa. O que ele tinha de mais valioso era a sua capa. E era com que ele se vestia, era com que ele se protegia do sol, era com que ele se protegia da chuva, é o que ele escondia o teu rosto com vergonha também, medo de ser desprezado. Ele pega a sua capa velha, suja, surrada, que também estendia no chão para se dormir, se cobrir. Ele pega tudo que ele tinha e joga de lado. Irmãos, isso mostra que tudo que ele tinha, mesmo sendo nada para muitos, ele joga de lado. Ele toma a primeira decisão de que ele não quer mais aquela velha vida, a velha vida que marcava como impureza, marcava que ele tinha uma vida que ele era sujo. Então ele joga a tua capa com um sinal profético. Ele pega a tua capa e joga de lado. Ele poderia muito bem se levantar do jeito que ele estava, com a capa e tudo e for, mas a Bíblia diz que ele pega e joga, lança a tua capa para o lado. Esse é o primeiro ponto que nós devemos fazer: lançar de lado tudo aquilo que está nos impedindo de avançar para ir ter um encontro real com Jesus. Ele se desfez de tudo que ele tinha, jogou de lado e foi ter com o Mestre. Entregou tudo que tinha quando Jesus mandou lhe chamar. Entenda que Jesus quer ser tudo na sua vida, então você tem que entregar tudo que você tem para Ele. Ele jogou de lado. Você vai ter que entregar tudo para Ele ser o seu tudo. Ele lançou a sua capa da vergonha de lado e, do mesmo tempo, que tudo que ele tinha, como eu disse, ele se desprendeu do mundo e se foi. Esse foi o primeiro ato de coragem de Bartimeu, o cego. Se despiu, se desfez da capa da vergonha, ou de tudo que ele tinha. E o segundo ponto, irmãos, ele deu um salto, diz aqui, levantou-se depressa. Uau! Ele levantou-se depressa. Ele teve que se fazer de surdo. Aquele que era cego teve que se fazer de surdo para voltar a ver. Ele teve que tomar uma atitude saindo da sua zona de conforto e não se conformou mais com a situação perante ao seu Salvador. Ele não se conformava. Irmãos, quantas vezes Jesus está passando na minha e na sua vida e nós estamos lá confortavelmente na nossa zona de conforto ali, mas é uma zona de conforto maligna, porque é uma situação difícil de sair e só Jesus pode nos curar, só Jesus pode nos livrar. E ele fez isso, ele deu um salto, ele se fez de surdo, ele não importou-se com o que falavam, o que falariam dele, ele teve que se fazer de surdo. Aquele que era cego se fez de surdo perante a multidão para ir ter um encontro real com aquele que pode todas as coisas. Esse é o segundo passo. Ele pulou, ele saltou, ele se levantou, ele se reergueu. Aquele que era humilhado, jogado como nada, ele se levantou. Às vezes, e muitas das vezes, quando as pessoas chegam no teu limite, está no fim ali, não tem mais jeito, não tem forças, ela não tem forças. Mas quando Jesus passa pelo teu caminho, o primeiro passo é jogar tudo que você tem de lado, não se importando com o que vai acontecer, mas simplesmente crendo que Ele é o Senhor e Salvador e vai suprir as suas necessidades. O segundo passo é você tirar forças da onde você não tem, porque a nossa força vem do Senhor, e aí você se concentra, você tira todo o peso do lado, e aí você está mais leve.
Talvez se ele tivesse com a capa, ele teria dificuldade para pular alto. Mas como ele tirou a tua capa, ele tirou tudo aquilo que impedia. E ele saltou mais leve para ir ter encontro com o Senhor, conforme fora chamado. Saltou, levantou depressa e foi ao encontro do Mestre. Um encontro marcante que mudou a história, a trajetória, as circunstâncias de Bartimeu. Oh, como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Tem essa música, né? Às vezes nós cantamos esse louvor, nós precisamos, como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só Jesus pode fazer. E realmente na vida de Bartimeu, só Jesus. E na minha e na sua vida, é só Jesus, irmãos. Então, primeiro passo, tira a tua capa, tira de lado tudo aquilo que te impede. E quando você fizer essa postura, atitude de fé, você vai se levantar urgente, rápido, você vai saltar, você vai levantar depressa e vai ter um encontro real com Jesus. E terceiro e último, o pedido certo. Talvez você se desfez, pulou, levantou, chegou na presença de Jesus, mas pediu errado. E por pedir errado, não recebe, irmãos. Quantas vezes pedimos errado e não recebemos, porque pedimos mal? Bem sabemos, se pedimos certos a Deus, Ele vai fazer, porque Deus Ele quer fazer o melhor para os seus filhos, e eu e você somos filhos de Deus. Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Irmãos, a gente já ouviu várias vezes essa pregação, essas pregações, essas palavras de Marcos 10 ou Lucas, e quando fala sobre o cego de Jericó, e a gente brinca até, por que Jesus faz uma pergunta tão óbvia? Para um cego, o que você quer que eu faça? Mas essa não é o que eu quero enfatizar, porque Jesus sabia que ele era cego, e então era mais fácil ele só pôr a mão, ou sei lá, fazer algo. Mas ele pergunta: o que você quer que eu faça? Para um cego, o que ele queria fazer? Ele queria voltar a enxergar. Porque o que adiantaria ele fazer o pedido errado? Aqui no terceiro ponto, ele fez o pedido certo, no momento certo, para o homem certo. Para as pessoas na sociedade, ele pedia esmolas, mas para Jesus ele não pediu nem ouro nem prata. Por mais que ele poderia pedir, mas ele ia atrás de qual médico para operar uma cirurgia naquela época para ele. Não. Ele ia atrás do médico Lucas para operá-lo? Não. Ele ia pedir córneas novas? Não. Ele ia pedir dinheiro para ir lá fazer as coisas? Não. Ele não pediu, por mais que Jesus é maravilhoso. Jesus pergunta: o que quer que você quer que eu faça por você? O que quer que eu faça? Diante de Jesus, o que se passa em nossas cabeças quando Jesus pergunta sobre isso para ele, irmãos? Ou o que se passa na nossa cabeça quando nós estamos orando, mesmo Deus sabendo que eu e você estamos, cada um sabe das suas dificuldades, amém? E aí você está lá clamando ao Senhor: Senhor, eu preciso disso, disso, daquilo, Senhor. Ou você nem pergunta, mas sabendo que Jesus já sabe, e aí você vai falar: por que Jesus está me perguntando o que quer que eu faça por Ele? Porque Jesus quer te ouvir, irmão. Jesus quer que você abra a tua boca para você falar com Ele, ter relação, intimidade com Ele. Jesus não quer só te dar algo, mesmo que Ele possa te dar. Ele quer primeiramente que você se entregue para Ele e bata um papo gostoso com Ele, e aí você vai receber com muito mais gosto. Olha a diferença de eu te dar algo sem te perguntar o que quer que eu te faça. Eu posso te dar, mas qual seria a minha intenção te dando algo? A sociedade, o mundo é assim, irmãos. Eu posso te dar algo sem te perguntar o que você quer, e talvez eu tenha te dado algo por querer algo em troca, mas Jesus, ele não queria nada além do coração daquele homem, a vida daquele homem. E ele pergunta: o que quer que eu te faça? E ele falou, e ele fez o pedido certo, e ele disse assim para Jesus: Mestre, eu quero ver de novo
Respondeu Bartimeu. A resposta de Jesus foi tão maravilhosa que ele falou: vá, você está curado, porque a tua fé te salvou, a tua fé te livrou de tanto tempo que você vivia na escuridão. Irmãos, eu volto a frisar aquela frase: ele era cego fisicamente, mas ele não era cego espiritualmente. Eu e você muitas das vezes estamos cegos espiritualmente, não sabendo o que está diante do nosso Jesus de Nazaré, e fazemos pedidos errados porque nós temos visões humanas e não espirituais. Às vezes eu e você estamos vendo coisas carnais e as espirituais deixamos de lado, e pedimos mal e recebemos errado. Não recebemos, talvez. Deus não erra, amém, irmãos? Mas a gente também não recebe. Por Deus não errar, Ele não te dá. E aí às vezes a gente fala assim: eu não recebi. Mas se a gente pediu mal, pedimos errado. Oh meu Deus, quantas lições o cego Bartimeu nos ensina, não é mesmo? Bartimeu diz: mestre. Ele reconhece primeiramente a soberania de Jesus, porque ele fala mestre. Tá vendo como encaixa? Que ele já sabia mais ou menos, ele tinha noção, ele sabia espiritualmente, o coração dele pulsava, sabia que aquele era o momento maravilhoso para ser curado. Ele reconheceu Jesus, o Senhor Salvador da tua vida, com o teu coração contrito e quebrantado na presença do Rei. Mesmo cego, ele enxergava espiritualmente, e ele fala: eu quero voltar a ver. Mas antes ele fala mestre, ou seja, Senhor, eis-me aqui, eu quero receber o Senhor na minha vida. E ele fala: mestre, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a ver, eu quero voltar. Oh Deus, eu quero ver de novo. Jesus fala: vá, a tua fé te curou. Bartimeu, ele não era cego espiritual, não. Ele enxergava mais do que aquela multidão que passava e andava com ele. Mesmo a multidão vendo Jesus fazer os milagres, ele enxergava muito mais que aquelas pessoas. Aquelas pessoas vendo, estava cega, e ele não via, porque ele era cego, mas ele estava vendo espiritualmente. Olha que forte isso aí, irmãos. É tremendo. Ele, com a fé dele, clamou por compaixão, chamou de filho de Davi, e ele entendeu claramente que Jesus era em quem as Escrituras diziam, e testificou no teu coração. Por isso ele chamou ele de mestre, e era o Messias. No mesmo instante, irmãos, que Jesus disse: vá, porque a tua fé te curou, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo seu caminho. Irmãos, quando você chega nesse terceiro estágio de saber pedir, diante de... Olha que tremendo a história. Jesus aí, você, Bartimeu, qual foi a primeira coisa que Bartimeu voltou a enxergar depois de anos? Jesus. Uau, me arrepia. Ele viu a vida diante dele, ele viu o Messias, ele viu a vida eterna, ele viu a alegria, ele viu a paz, ele viu a soberania, ele viu o El Shaddai, ele viu Deus na frente dele. O Deus que ele só ouvia falar quando chegaria. Chegou no dia certo para aquele homem, irmãos. Espera no Senhor, confia no Senhor, acalma no Senhor. Jesus vai te salvar, Jesus vai te ajudar. Amém? Ele correspondeu ao chamado de Jesus. Jesus chamou ele, e ele largou a vida dele, a capa dele, a vida antiga, ficou de pé, se desfez de tudo que podia lhe tirar e te atrasar, e ele foi liberto. Aos gritos ele clamava pelo Senhor, e agora era o Senhor quem o chamava. Ele clamava e gritava por socorro, e agora Jesus lhe chamou. Jesus não queria somente curar aquele homem,
mas também desejava ter comunhão com Ele, como eu disse. Por isso ele seguiu Jesus. Por isso ele começou a caminhar com Jesus. Eu fico imaginando o testemunho de Bartimeu, contando para todo mundo o que aconteceu com ele, mudando a tua vida, mudando a tua roupa, mudando toda a perspectiva. Acredito eu, que quando ele foi pregar os evangelhos, ele contou o que Jesus fez por ele. E diante os olhos daquele homem foi aberto, e ele brilhou, e ele enxergou aquilo que ele não via, só ouvia. Que eu e você, em nome de Jesus, não venhamos ser como aquela multidão que mesmo vendo era cego. Que eu e você tenhamos a fé como Bartimeu teve. Eu quero ressaltar rapidamente para concluir, irmãos. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A mesma fé que ela teve, ele teve. Porque, fisicamente falando, Jesus sentiu algo tocar nas suas vestimentas. Na multidão de novo, a multidão passando ali, e aquela mulher com fluxo, você conhece a história? A mulher com fluxo de sangue, ela enfrentou a multidão, enfrentou o que aconteceria, ela foi se esparramando pelo chão, pisoteada talvez pela multidão, e ela era uma mulher impura, mas mesmo assim ela foi enfrentando as suas dificuldades, e ela encostou em Jesus. A partir do momento que ela encostou em Jesus, Jesus sentiu o toque do clamor da misericórdia, e ele, por ser misericórdia, o amor perfeito, ele é a misericórdia, e ele olhou e falou: quem me tocou? A multidão e até os discípulos deram risada dele, disse: mestre, olha a multidão que tem, quem acha que tocasse no Senhor? Mas Jesus voltou a dizer: não, me tocou diferente. Irmãos, quando clamor, oração, súplica, pedido de socorro pelos filhos toca o coração de Deus. Quando aquela mulher tocou ele sem falar nada, ela só tocou: se eu apenas te tocar, serei curada, sarada. E agora Bartimeu, ele nem sabia, porque ele não via fisicamente, mas ele via espiritualmente. E ele ouviu, e ele falou: agora eu vou levantar e vou gritar para todo mundo ouvir, para Jesus ouvir que ele é o filho de Davi, da linhagem real, filho de Deus. Jesus tem compaixão daqueles que pedem com sabedoria, aqueles que batem e recebem, aqueles que clamam. Irmãos, que possamos ser como Bartimeu, que possamos ter esta coragem de se levantar e ir em encontro ao Mestre, buscar a verdadeira face de Jesus. Que possamos, em nome de Jesus, buscar o Senhor de todo o nosso coração, e que nós possamos se levantar diante da multidão, que possamos, em nome de Jesus, tirar nossas capas, as nossas vestes antigas, e que, em nome de Jesus, tudo que era impuro, que caia por terra. Senhor, nós clamamos por misericórdia, Deus. Clamamos, ó Deus, pela Tua infinita graça, Tua infinita misericórdia, Pai. Assim como um dia esse jovem Bartimeu, Pai, viu que dentro dele, ó Deus, entendia o quão grande era o Teu nome, o quanto o Senhor era poderoso, ó Deus. Nós clamamos também, ó Deus, por misericórdia, e que Tua graça infinita venha inundar os nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos entregar, deixar tudo de lado, as vestes, as capas velhas, e trazer a existência das vestes novas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos voltar a enxergar, mas agora não somente fisicamente, mas espiritualmente também, ó Deus. Oh, em nome de Jesus. Como
Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu quero te agradecer, ó Deus, por cada um que assistiu esse vídeo e cada um que vai ainda assistir, porque o seu nome é santo, poderoso, e não há outro igual a ti, ó Deus. Que a tua graça infinita venha alcançar muitas vidas, em nome de Jesus.